Olá, como vamos? Sou Roberto Desinquieto, estou aqui de novo para o nosso vídeo de número 22. Vamos dar continuidade ao processo de construção do nosso roteiro, do nosso filme. Tudo que nós precisamos é de uma centelha, de um ponto de partida, um lugar onde a gente vai fincar a primeira bandeirinha da nossa história para daí dar prosseguimento. A ideia de que haja uma série de atitudes, que haja uma série de procedimentos que fazem parte de um certo rito, de uma certa técnica, pode sugerir que isso seja uma coisa automática. Mas, olha bem, não tem automatismo. No vídeo passado, eu falava de que as coisas nascem dentro de nós, que elas nascem em algum lugar na nossa imaginação, na nossa psique, na nossa mente, e daí extraímos uns conteúdos, extraímos as coisas que serão o material poético, que serão o material, o produto criativo. Mas cuidado. A gente já viu aqui diversas vezes a questão de uma linha do tempo sobre a qual a gente põe ali 5 lugares fundamentais, 5 alicerces, 5 sapatas sobre as quais a gente vai construir o nosso filme. Muito bem. Vou voltar a dizer, isto não é uma coisa automática. Se nós já temos a centelha, se nós já temos o ponto de partida, nós já sabemos sobre o que é o nosso filme, ou pelo menos qual é a cena inicial do nosso filme, um contexto qualquer, alguma coisa, há outros aspectos que devem ser muito considerados, muito profundamente considerados. Eu faria aqui de novo uma pergunta que há algum tempo atrás eu coloquei aqui, que existe uma coisa no filme que é um elemento portador do efeito estético. Quer dizer, qual é a tarefa que um filme tem? Ele tem a tarefa de encantar um espectador, prender esse espectador no seu tempo de projeção, no seu tempo de acontecimento na tela, diante do espectador, e conquistar a atenção, conquistar a curiosidade e, por fim, o interesse do espectador de continuar assistindo aquilo. Esse interesse de continuar assistindo é o grande negócio. Isto e para isto é que trabalhamos. Para criar interesse, captar o interesse e desenvolver o interesse ao longo de toda a história. Por isso, uma história tem surpresas, tem acontecimentos, tem coisas comoventes, tem coisas enternecedoras, tem coisas assustadoras. Quer dizer, a história brinca com a sensibilidade e com a percepção de quem a assiste, do espectador, que é para quem nós nos dirigimos. Então, esse espectador vai se interessar por uma coisa que nós vamos apresentar a ele e que eu estou chamando aqui de elemento portador do efeito estético. Quer dizer, um elemento principal ou uma parte dos elementos principais que compõem o filme que tem a tarefa e que tem a propriedade, a capacidade de encantar o nosso espectador. O que é isso? É o enredo do filme? É a fotografia do filme? É a aparência plástica? É difícil pensar que uma bela fotografia sustente o interesse num filme de 1h30, 2 horas de duração. É preciso algo mais do que apenas uma bela fotografia, embora uma bela fotografia seja um elemento de atração para o filme também. Mas às vezes uma fotografia estranha, um tratamento de contrastes, de cromaticidades, de um sistema de cores original e tal, pode ser um elemento portador de efeito, sim. Pessoas bonitas, homens bonitos, mulheres bonitas, tal, são também, né? Agora, em geral, é no enredo e na natureza dos acontecimentos que esse efeito está presente, é ali que ele vai ser encontrado. Porém, existe uma outra família de elementos portadores de efeito. E essa outra família a gente vai jogar em cima da narrativa, em cima da forma de contar a história.
Você deve conhecer alguém que é muito engraçado e que transforma qualquer episódio do cotidiano numa graça imensa, numa história que você ri, porque ele conta de uma maneira que tal. Este é um narrador. Então, a narrativa é uma arte, talvez a grande arte, né? Seja o como contar a história. E existem autores que brincam para facilitar a vida do espectador ao contar a história, enquanto existem outros que brincam de dificultar a compreensão do que está acontecendo com uma forma impressionante, com uma forma cativante, mas ao mesmo tempo desorientadora de como contar a história. Então, isso você vai buscar na sua relação com o cinema, na sua relação com o seu público, na sua relação com a cultura, no fim. Isso é uma atitude profunda de artista que eu não posso encomendar nem dizer qual deve ser. Isso é uma escolha sua. Isso é uma coisa que você encontra no seu processo artístico. Existem pintores e artistas visuais que trabalham com um desenho realista, com um desenho que mostra simplesmente as coisas. Existem outros que trabalham com manchas, com formas que não significam figuras reconhecíveis, mas que trazem climas, trazem impressões, trazem sensações, quer dizer, trazem uma forma de efeito estético que também produzem sua forma de encanto. A narrativa é a mesma coisa. Se nós temos pintura abstrata, nós poderíamos ter também uma narrativa quase abstrata. O David Bordwell, que eu já citei aqui nos vídeos atrás, fala do Godard, por exemplo, dizendo que o estilo Godard é o estilo de desconcertar a percepção do apreciador do filme, que talvez esse seja o principal elemento portador de efeito na narrativa do Godard, ou na narrativa de alguns filmes do Godard, claro que não são todos. Então, essa forma de se relacionar e de produzir efeito é uma coisa que o autor tem que encontrar. Agora, uma vez encontrado isto, nós vamos dispor isto sobre uma outra coisa que esta é concreta, que é que um filme tem um tempo determinado. Ele começa num ponto e termina no outro ponto. E ao começar num ponto e terminar no outro ponto, ele vai ter uma série de episódios e de acontecimentos no meio. E nós já tratamos disso aqui em outro momento. É aquele tal do paradigma, que é uma coisa que foi recentemente recuperada pelo Sid Field, que é uma linha horizontal, que tem um começo e um fim. E essa linha horizontal tem pelo menos dois pontos fortes no meio dela, que a gente já chamou aqui de ponto de ataque e outro a gente já chamou de clímax da história. Entre o ponto de ataque e o clímax, a gente tem o sistema do conflito, o sistema de oposições, tensões e crises que geram a substância da nossa história. Olha bem, naturalmente, nos filmes realistas, nos filmes mais comuns, nos enredos de televisão. Então, essa história é uma série de acontecimentos entre pessoas, com conflitos interpessoais e tal. Mas pode não ser assim. Essa história pode ser o desvendar de um acontecimento que é enevoadamente, complicadamente narrado, e a história pode ser uma tarefa do espectador de descobrir do que trata a história. Então, vamos dar uma olhada aqui nesta linha, vamos ver esses 5 pontos. Se nós temos aquela centelha inicial, aquele ponto de partida, nós vamos ter que ver em que momento desta linha essa nossa centelha se encaixa. Encaixado em algum desses momentos, nós temos que, então, a partir deste encaixe, descobrir quais são os outros pontos fundamentais. Se eu tenho, por exemplo, uma história de crime, eu vou ter a história da solução do crime. Eu vou ter, no início, a motivação inicial do crime, e eu vou ter, no final, a punição ou a absolvição do criminoso. Então eu posso, a partir da ideia de um crime, eu posso supor os outros elementos.
Agora, vamos supor que eu esteja tratando de crime, mas a minha ideia seja criticar o sistema de justiça. Então eu poria o crime no início da história e poria no ponto de ataque o acionamento de um sistema de justiça que iria cometer um monte de ilegalidades ou de injustiças ou de incompetências até chegar a um ponto em que a própria justiça é burlada ou é falsificada, prende um suposto criminoso que na verdade era inocente, e no fim disso tudo, ou esse criminoso é sacrificado. Então há uma quantidade de possibilidades de escolhas a serem feitas a partir dessas opções. Então, nós temos um início, um ponto de ataque, nós temos um miolo, que é o conflito e é a crise gerada, nós temos o clímax e nós temos o final. A nossa tarefa daqui para frente é, localizados esses 5 pontos, vamos agora começar a interpolar outros momentos e outras situações, até que a gente possa ter um conjunto de cenas que a gente não escreveu ainda, não sabe como são, mas a gente já sabe o que deverão conter. Quer dizer, no fim dessa atividade, nós vamos saber o que cada pontinho vermelho deste vai conter, sendo cada um deles uma cena. Então, sabendo o que cada cena tem, a tarefa de escrever o roteiro fica muito mais fácil, porque é como se a gente dividisse o inimigo para vencer. A gente diminui o tamanho do inimigo e tem um monte de pequenos inimigos, que são as dificuldades de escrever cada cena. Cada cena terá seu mistério, cada cena terá seu encanto, cada cena terá seu ritmo e cada cena terá seu microenredo interno de cada cena. Muito mais adiante nós falaremos desse microenredo de cada cena, tarefa do futuro. Por enquanto, vamos ficar por aqui e vamos pensar que na próxima vez nós vamos tratar da escaleta. Já falamos de escaleta aqui, nós vamos transformar essa linha que vocês estão vendo aí numa coisa conceitualmente definida, tal, e quais são as funções disso aí. Eu agradeço muito a atenção até agora e continuamos. Um abraço.